Saudos irmãos, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos agora na última lição do trimestre, nesta pré-aula da nossa lição de número 13 da revista que nos fala da supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Durante esse trimestre nós aprendemos a respeito da autoridade da Palavra de Deus, da sua inerrância, o modo de ler, as suas divisões, os seus livros históricos, proféticos, poéticos, os evangelhos. Nós entramos para dentro da Palavra de Deus. E agora nesta última lição, a lição de número 13, que tem por título a leitura bíblica e educação cristã, nós vamos perceber através do texto da nossa leitura bíblica em classe do livro de 1 Timóteo, nós vamos entender a importância de lermos a Palavra de Deus. Terminando o estudo da bibliologia, nós vamos analisar a importância da leitura bíblica para a educação cristã. E aí nós vamos entender o que é educação e o que é educação cristã. Serão feitas algumas considerações sobre a educação cristã e quais os seus fundamentos, à luz das Escrituras. E por fim, vamos verificar os principais resultados da prática da Palavra de Deus na vida do cristão. Primeiro, nós temos que entender que a Bíblia é um livro instrutivo, que visa inspirar as verdades eternas no coração humano. Inspirar no sentido de soprar, de internalizar, de botar para dentro essas verdades eternas. E é um livro instrutivo. Ele não é um romance, ele não é um livro de historinhas, ele não é um livro de contos, ele é um livro de instrução, de ensinamento. Primeiramente, a gente tem que entender a importância dessa leitura. Por que é importante ler a Bíblia? Porque hoje em dia eu posso entrar na internet e ouvir. Ouvir é importante? Sim, mas a leitura também é importante. Vejam a luz do Antigo Testamento, e a gente vai voltar lá no Antigo Testamento, que nós encontramos de forma corriqueira exortações para priorizar a leitura e meditação das Escrituras. Lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 17, no versículo 19, Deus se preocupando com o futuro da nação, pois ele sabia que o povo um dia iria pedir um rei. Entre os deveres do rei em Israel, Deus fez com que Moisés destacasse a relação com o livro da lei, que diz a palavra de Deus em Deuteronômio 17, 19, e terás o livro da lei, e o lerás todos os dias da tua vida. Vejam a importância de um rei ser o exemplo. Se ao rei foi determinado com que ele tivesse o livro e o lesse todos os dias da sua vida, durante todos os dias, o que serviria para o seu súdito que não seguir o exemplo do rei? Vejam a importância que Deus estava dando à leitura, à meditação da sua palavra. A Josué, quando o servo do Senhor recebe o povo de Israel para ser o seu líder, Josué em primeiro momento se assusta. Deus então o acalma dizendo: Josué, não te assuste, não temas, eu sou contigo. Mas no capítulo 1, no versículo 8, ele ainda vai dar uma regra para que Josué vivesse uma vida de constância na palavra de Deus, que ele diz assim a Josué: Josué, faz isso, faz aquilo, mas não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite. Olhem só a constância, dia e noite. O que não é muito diferente do que o salmista escreve no Salmo 1, no seu versículo 3, falando de um bem-aventurado, um homem que era muito feliz. Por entre tantas coisas, o versículo 3, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E logo em seguida ele ainda vai dizer: e será como a árvore plantada junto a ribeiro, que no tempo seco continua produzindo frutos, porque as suas folhas sempre permanecerão verdes. Veja a importância de termos prazer em meditar na lei do Senhor. O Salmo 119, o Salmo da Bíblia, que nós conhecemos quando ele diz: a lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O seu versículo de número 15 também diz que em teus preceitos meditarei. O desejo do salmista, meditar nos preceitos do Senhor, que é quando nós sentamos, lemos a palavra de Deus e conversamos com o autor, com o próprio autor, para entendermos o que ele quer das nossas vidas.
o Novo Testamento também não foi diferente em nos deixar este ensinamento de buscarmos a leitura constante da palavra de Deus, para que a nossa vida devocional esteja nas mãos do Senhor. Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 13, ele diz assim a Timóteo: Timóteo, persiste em ler. Basicamente ele está querendo dizer que Timóteo seja teimoso. Seja teimoso, primeiro em ler. Guarde, entenda, internalize a palavra. Depois exorte e depois ensine. E essa vida devocional, ela serve e ela é importante para que nós tenhamos um serviço melhor nas nossas igrejas. Porque o versículo 15 diz: para que serve se persistir em ler? Para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Vejam só, aquele que persiste em ler, ele tem um aproveitamento. Ele não regride, ele só progride na fé. E era isso que Paulo queria para Timóteo, que Timóteo progredisse. E não apenas Timóteo, os nossos irmãos e irmãs do tempo de Paulo, Paulo queria com que eles tivessem essa compreensão e que tivessem esse amor pela leitura da palavra de Deus. Na igreja de Tessalonicenses, Paulo, escrevendo a sua primeira epístola, capítulo 5, versículo de 27, ele diz assim: pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. Paulo recomendou que fosse feito esta leitura aos Tessalonicenses, para que todos tivessem conhecimento, para que todos se aprofundassem na palavra de Deus e para que todos fossem unânimes, num só pensamento. Na igreja de Colossos, na Epístola aos Colossenses 4,16, Paulo inclusive dá uma ordem para que haja troca de cartas, quando ele diz assim: e quando esta epístola, ou seja, quando a Epístola de Colossenses for lida por vocês, fazei com que seja também lida na igreja de Laodiceia. E a carta que está com os laodicenses seja lida por vocês, para que vocês todos se tornem um só, o corpo de Cristo. E ao fim do Novo Testamento, não por coincidência, também num capítulo 1, no versículo 3, nós vamos encontrar uma outra bem-aventurança, lá no livro de Apocalipse, quando diz assim: bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem a palavra desta profecia, e guardam as coisas nela escritas. Vejam só, 2, 3 vezes, 4 vezes, muitas vezes feliz é o homem que lê, o homem que ouve e o homem que guarda a palavra de Deus. Com isso, entendemos que Deus se preocupa com a leitura da palavra de Deus, para que todos nós sejamos educados. E educar pressupõe um desenvolvimento das nossas faculdades, um desenvolvimento do nosso ser, quer seja físico, intelectual, moral e espiritual, implicando em mudança de comportamento. Quando nós somos educados, nós mudamos o nosso comportamento. E em virtude da educação recebida. Se formos educados para o mal, nós vamos mudar o nosso comportamento para o mal. Mas quando somos educados na palavra de Deus, nós transformamos o nosso comportamento para nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Provérbios, no capítulo 22, no versículo 6, diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e quando ele envelhecer, não se desviará dele. E o interessante é que, ao invés do verbo original lamad, em hebraico, que significa ensinar e aprender, que ocorre inclusive 86 vezes no Antigo Testamento, aqui nós temos um verbo que ocorre apenas 5 vezes no Antigo Testamento, que é o verbo hanar, que significa educar, ensinar e, principalmente, dedicar e treinar. Então, quando Salomão, escrevendo Provérbios, dizendo aos pais, e essa é a responsabilidade dos pais, ensina o menino ou ensina a criança, ele está querendo dizer: treine, dedique a sua criança, ensine-a no caminho, treine ela no caminho. Porque quando nós treinamos alguma coisa, os atletas sabem muito bem, o treinamento serve para que determinadas atitudes elas saiam quase que automáticas, que não seja necessário muito raciocínio. Nós espiritualmente também precisamos treinar.
Não para que não raciocinemos, muito pelo contrário, para que continuemos a raciocinar, mas para que as Escrituras sejam como no livro de Abacuque, que diz que é para nós incutirmos nos nossos corações, nós escrevermos nas tábuas dos nossos corações a palavra de Deus. Então nós temos que ser treinados, nós temos que ser conduzidos, nós temos que ser levados pela palavra de Deus. E assim nós chegamos a uma conclusão quanto à educação, quanto ao ensino. Além de ser responsabilidade do pai, não é apenas pôr um livro na mão das crianças e ver se ela sabe ler, mas verificar se ela entendeu e internalizou os ensinos. Devemos ter cuidado com a grande quantidade de informações disponíveis hoje em dia frente à baixa retenção e entendimento. Hoje em dia, qualquer criança, qualquer pessoa abre a internet e despeja-se informações. Mas o que se retém daquilo? Muitas vezes nós estamos despejando muita informação nas nossas crianças, nos nossos instruendos, porque aqui também quero tratar dos neófitos, pessoas que recém estão entrando na igreja. Muitas vezes nós derramamos informações que elas não têm capacidade de reter, quando muitas vezes é melhor derramar menos para que retenham mais, para que sejam mais firmados, para que as suas raízes cresçam. E aí eu quero deixar algumas perguntas para nós, professores, ensinadores, instrutores, para nós meditarmos e nós pensarmos se estamos de fato ensinando ou despejando informação. Será que está havendo uma mudança no comportamento dos nossos alunos? Ou eles apenas vêm, sentam nas classes, ouvem, muitas vezes desenham, muitas vezes pintam, vão lá, cantam um corinho, cantam um hino e terminou. Não houve mudança. O que nós estamos passando? E o que está sendo retido? E o que tem se tornado útil na vida dos nossos alunos? Será que os nossos alunos realmente estão retendo de tal maneira que possam dispor desse ensinamento para a sua vida inteira? Porque vejam, o Provérbios diz, ainda que seja velho, ainda que envelheça, não se desviará dele. Será que o que estamos ensinando vai servir para o resto da vida dos nossos alunos? São alguns pensamentos que nós devemos levar em conta nas nossas vidas. Mas nós não somos apenas educadores. Nós somos educadores cristãos. E a educação cristã é um ensino dado especificamente à luz da Bíblia, que transmite princípios divinos, valores morais, valores espirituais, valores eternos, e que tem como referência a pessoa de Jesus Cristo. O que fugir da palavra de Deus e da pessoa de Jesus Cristo não é ensino cristão. O ensino cristão está fundamentado no conhecimento de Deus e em sua palavra, de onde procede toda a fonte da verdadeira aprendizagem cristã, ensino e conhecimento. Fora da pessoa de Jesus Cristo, não há ensino cristão. Porque por mais inteligente que sejamos, por mais preparados pedagogicamente que sejamos, não mudaremos a vida dos nossos alunos. Apenas a palavra é inspirada para ensinar. E quais são as bases do ensino cristão? No que se fundam o ensino cristão? A palavra de Deus como a ferramenta adequada para produzir a mudança de vida. É a fonte não só do conteúdo, mas de todo o ensino da educação cristã. Está tudo na palavra. Como fica claro nas palavras do apóstolo Paulo, que ele diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Paulo, escrevendo ao seu filho na fé Timóteo, na sua segunda epístola, capítulo 3, versículos 14 e 15. Mostra tanto a suficiência das escrituras, quanto os propósitos para a vida cristã. Porque toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa, é útil, é apta para ensinar. A palavra de Deus é suficiente. Podemos ter outras fontes de auxílio? Sim, mas que não fujam da palavra de Deus.
sobre o risco de deixarmos de sermos educadores cristãos e apenas nos tornarmos educadores. Quanto à educação cristã ou à educação bíblica, já na nação de Israel a educação sempre teve papel relevante nas Escrituras. Deus sempre se preocupou com a educação do povo. Ele sempre se preocupou em chamar o povo para ouvir as suas palavras. Deuteronômio capítulo 31, versículo 12, Deus determina a Moisés com que faça um ajuntamento do povo. E o livro de Deuteronômio diz assim, ajunta o povo. E aí ele diz quais classes de pessoas deveriam ser juntadas. E vejam só, homens, mulheres, crianças e estrangeiros que estão dentro das tuas portas. Deus se preocupa com todos. Ele não tem uma classe especial de pessoas ao qual ele queira falar. Ele quer falar com todos. Homens, mulheres, crianças e, no caso da nação de Israel, estrangeiros que estão dentro das tuas portas, ou seja, que vivem entre vocês. Mas tinha um motivo, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor. Vejam só, ouvir, aprender e temer ao Senhor, que é o princípio da sabedoria. E que tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei. Vejam só a importância do ensino para a nação de Israel. Homens, mulheres, crianças e estrangeiros. Para ouvirem, aprenderem, temerem e fazerem. Olhem a mudança de vida. Ouve, aprende, teme e faz. Que o nosso ensino cristão seja sempre assim, meus irmãos. Que nós ensinemos, nós nos dediquemos para que as pessoas temam ao Senhor e façam conforme a palavra do Senhor. Mas a igreja também tem uma grande comissão. Nós nos lembramos a ordem de Jesus Cristo aos seus discípulos. Ide, portanto, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nesta recomendação, o verbo ensinar ele vem em duas formas. No imperativo, ensinais, como sendo uma ordem, é a nossa ordem. E ensinando, como continuidade de ensinamento. A primeira, o ensinai, ele indica a formação e moldagem do cristão à imagem de Cristo. Ensinai, forcem, façam com que se tornem parecidos comigo. Já a segunda abrange esse fator informativo, esse fator comunicativo dos princípios das verdades eternas do Evangelho, ou seja, a continuidade. Significando isto que a missão da igreja é, e está no versículo de número 19 e 20 do capítulo 28. A missão da igreja, por esses dois versículos, ela é urgente. Ide. Ela é inadiável. Todas as nações. Intransferível, ensinando-os a guardar, e que não pode sofrer continuidade todas as coisas que vos tenho mandado. A missão da igreja, portanto, é urgente, inadiável, intransferível e que não pode sofrer de continuidade. Ela tem que ser continuamente renovada. E nós, como educadores cristãos, temos que estar sempre preocupados. Isso aos discípulos, mas a igreja primitiva também foi ensinada a esse respeito. Atos, no capítulo 11, no versículo 26, Paulo e Barnabé em Antioquia, diz assim: e sucedeu que todo um ano reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Um ano Paulo e Barnabé ensinaram. Um ano Paulo e Barnabé estiveram à disposição. Um ano Paulo e Barnabé se puseram a ensinar as Sagradas Escrituras. Então aqueles irmãos em Antioquia então passaram a ser chamados de cristãos. Por quê? Porque houve mudança de vida. Houve mudança de atitude. Em Éfeso, Paulo ainda passa muito mais tempo. O capítulo 20, versículo 31 de Atos diz que, portanto, vigiai. Lembrando-vos que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de ensinar, com lágrimas a cada um de vós. Enquanto no primeiro Paulo e Barnabé se dedicam a 1 ano,
No segundo versículo, nós vemos que Paulo se dedica 3 anos ensinando a igreja de Éfeso. E se nós formos ver que, biblicamente, a igreja de Éfeso era uma igreja quase que perfeita. Foi a igreja a qual Timóteo pastoreou, a igreja que o apóstolo João pastoreou, a igreja que teve mais escritos no Novo Testamento, a Epístola aos Efésios, as 3 epístolas de João e o livro do Apocalipse, são todos dirigidos à igreja de Éfeso. Por quê? Porque era uma igreja fundada em ensinamento. Na cidade de Coríntio também ficou 1 ano e 6 meses ensinando. As epístolas igualmente mostram o comprometimento dos servos de Deus com a educação cristã, mostrando inclusive a necessidade da continuação deste serviço, porque Paulo, ensinando a Timóteo, ele diz assim em Timóteo capítulo 2 e versículo 2: "E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confias a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros." Ou seja, meus irmãos, não devemos reter, nós devemos sim ensinar e procurar outros que ensinem, formarmos discípulos, transformando vidas através do ensino cristão. Quando fazemos isso, percebemos os resultados, tanto da leitura quanto do ensino. O primeiro resultado, a instrução no conhecimento divino. Nós percebemos que o propósito mais alto não é ensinar fatos de ciência, que o homem pode descobrir com uma investigação experimental, mas nós ensinamos fatos de salvação, que nenhuma exploração humana pode descobrir, somente Deus pode revelar. Vejam Paulo escrevendo ao Timóteo, no 2 Timóteo 3,15, que desde a meninice sabe as letras, que te tornam sábio para a salvação. Nós detemos um conhecimento que o mundo não detém, e nós temos que passar este conhecimento. Também o resultado da leitura da Bíblia é quanto à educação do crente. O apóstolo Paulo ele afirma: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isto pressupõe ensino, o que é certo. Pressupõe repreensão, o que não é certo. Correção, como se tornar certo. E educação na justiça, como permanecer certo. Vejam só, quando diz que a palavra de Deus, que a Sagrada Escritura é útil para ensinar, ela nos ensina o que é certo. Para repreender, nos ensina o que não é certo. Para corrigir, nos ensina a nos tornarmos certos. E quando nos educa na justiça, é para permanecermos certos. Ou seja, a Escritura é útil para o ensino como fonte de doutrina, para a repreensão ao refutar o erro, para a repreensão do pecado, para a correção, para convencimento de maus caminhos, para a educação na justiça, através da vida cristã. Também é útil para a preparação para o serviço cristão. Um dos grandes propósitos da educação cristã é habilitar o crente para o serviço do reino de Deus. 2 Timóteo 3,17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 palavras neste versículo são especialmente importantes: perfeito e instruído. O termo traduzido por perfeito significa completo, de boa forma ou de bom estado. Não sugere aqui de modo algum perfeito no sentido de impecável. Antes, implica adequação para o uso. Quando usa essa expressão perfeito, é adequado, preparado para o serviço. E o adjetivo instruído é aquele que está apto para o serviço. Ou seja, a palavra de Deus equipa e capacita o cristão para que viva de maneira agradável a Deus e realize a obra para o qual Deus o incumbiu. O objetivo da educação cristã não é apenas compreender as doutrinas nem ser capaz de defender a fé. Por mais importante que essas coisas sejam, o objetivo maior é equipar o cristão que lê e pratica a Bíblia a realizar, a cooperar com a obra de Deus. Para isso, chegamos ao final desta pré-aula, onde nós percebemos que a educação cristã tem como a sua base a palavra de Deus. E todos quanto querem ter uma vida moldada pelos princípios que Deus nos deixou,
precisa nutrir a leitura e o estudo da Bíblia diariamente e vivendo de acordo com a palavra de Deus. Que todos nós, professores, possamos entender que devemos ensinar aos nossos alunos. E talvez o primeiro grande ensino que nós devemos dar para eles é persistir em ler. Persistir em ler. Leiam, leiam, perguntem, falem, digam, cheguem diante do professor e indaguem para que continuem aprendendo e continuem cada dia mais transformando as suas vidas. Que neste trimestre que nós estamos terminando, cada um de nós possa fortalecer a sua vida cada dia mais no interesse da leitura da palavra de Deus, porque apenas a leitura da palavra de Deus vai nos ajudar a moldar as nossas vidas. Agradeço a todos os irmãos pelo seu trabalho, pelo incansável trabalho de educar, de transformar vidas, porque foi para isso que fomos chamados. E é isso que Deus quer e requer de cada um de nós. Muito obrigado. Que Deus seja com todos. Amém.